E os preços da soja e dos grãos voltaram a subir na Bolsa de Chicago neste final de tarde de segunda-feira, depois que algumas decisões foram ali colocadas pelo presidente Donald Trump sobre as tarifas para o México. O dia começou negativo, mas houve uma volta importante aí no mercado e os mercados fecharam com mais de 1% de alta nos principais contratos de soja, milho e trigo. Quem vai nos ajudar a entender esse movimento e por que essa análise precisa ser essencialmente política e principalmente de especulação e espera nesse momento é Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócios. Meu amigo Enio Fernandes, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer ter você com a gente. Boa tarde, Carla. É sempre bom estar com você. Obrigada, Enio. Você concorda com esse meu início? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar. É o momento de olhar essencialmente a política, a ameaça, a especulação e entender o que vem pela frente, não é isso? Sim, concordo com você. Eu vou fazer uma pequena correção. À vontade. Isso é hoje 90% do movimento. Mas, um pouco de atenção aqui. Os fundos de investimento estavam com posições elevadas no contrato de milho comprado. Eles estavam long no milho. Estão long na soja. Menor em volume que o milho, mas estão long. Por quê? Porque os mapas climáticos não são muito favoráveis à Argentina. Lembro a todos, caríssimas, que lá em dezembro o USDA cortou a produção de soja e milho dos Estados Unidos. Os estoques de passagem do milho ficaram mais tênues, mais frágeis. E hoje, com a Argentina ainda longe de colher, Brasil não tem mais milho, Ucrânia com safra menor. O que aconteceu? O mercado internacional vai se abastecer de milho nos Estados Unidos. Os fundos de investimento vendo isso, os fundos de hedge vendo isso, se posicionaram comprando esses contratos. Eles estão longos nessa posição do milho. Dito isso, vem a notícia da taxação de Donald Trump a 25% contra o México, 25% contra o Canadá e 10% contra a China. Só o México ele compra por ano mais de 22 milhões de toneladas de milho. Ou seja, o Brasil exportou 38,8, 39 milhões de toneladas em 2024. Qualquer volume mais pesado, 30%, que o México direcionasse para o Brasil, isso seria muito altíssimo para o milho no mercado interno brasileiro. E seria negativo para o milho norte-americano, né? Sim. Só que hoje, essa abertura de negociação, essa não tarifação por 30 dias, muda completamente o espectro do milho, isso ajuda bastante o milho. Milho puxa soja, também ajuda soja. Então, a gente tem sim um fator político que é o mais importante, mas nós também não podemos esquecer o fator climático. Os próximos 15 dias na Argentina são mais tensos, né? Chuvas escassas, altas temperaturas, muita evapotranspiração. Paraguai, a mesma coisa, parte do Uruguai, a mesma coisa, e o sul do Rio Grande do Sul também com esse cenário. Então, isso traz uma volatilidade bem na boca da colheita da safra brasileira. Agora, Enio, essa atitude do Donald Trump e do próprio México, né, de propor ali uma negociação, isso que aconteceu hoje, tendo em vista que as tarifas entram em vigor a partir de meia-noite dessa terça-feira, isso surpreendeu de alguma forma o mercado? O mercado achou que o tempo era justo para fazer alguma negociação e mudar esse cenário ou não? Essa possibilidade estava na mesa e aconteceu algo que já realmente estava ali no horizonte, no radar dos traders? Cara, muito intrigante a sua pergunta. Vou explicar por quê. Quando tivemos aquele momento das deportações, a Colômbia se posicionou contra. O que aconteceu? Trump taxou a Colômbia em 25% e bloqueou os vistos de entrada de colombianos nos Estados Unidos. Em poucas horas, isso mudou completamente. A Colômbia recuou e Trump também recuou. A gente não sabe qual foi o teor da conversa por telefone entre México e Estados Unidos. A gente não sabe. Eu, particularmente, fiquei surpreso e o mercado ficou surpreso. Tanto é que a gente estava operando com um potencial de baixa em Chicago hoje. Depois da ligação, Chicago recuperou as baixas e está entregando alta. Exato. Então, sim, o mercado está surpreso. Não surpreso, não é surpreso com a possibilidade de acordo.
é com a rapidez que isso aconteceu. E aí nós temos uma grande preocupação. Ah, se Trump tem resultados muito imediatos com as suas ações, isso pode estimulá-lo a ser muito mais agressivo nas suas próximas ações com os outros players. E aí a coisa pega. Quanto mais tarifa a gente tem, só para resumir, eu tenho mais tarifa nos Estados Unidos, né? Eu tenho tarifa nos Estados Unidos, as matérias-primas nos Estados Unidos ficam mais caras, os produtos nos Estados Unidos ficam mais caros. Mais caro eu tenho inflação. Inflação, agora eu quero que o produtor preste bastante atenção, você que é empresário do agro, você que é trader, preste bastante atenção nisso. Nós já estamos com inflação nos Estados Unidos não muito acomodada. Taxa de juros lá está 4,25 a 4,5. Para os nossos padrões é baixo, mas para o padrão americano é elevadíssimo. É elevadíssimo. Então nós já temos esse cenário. E aí o que acontece? Eu tendo a taxação trazendo mais inflação num país que anualmente está crescendo mais de 3% ao ano. Quer dizer, a economia americana está crescendo muito forte num país que está gerando mais empregos, né? Na sexta-feira, agora, dia 7, sai o famoso payroll, que é o número de empregos gerados nos Estados Unidos nesse mês. Sai toda primeira sexta-feira do mês. Se esse número vier acima de 200 mil empregos, mês passado veio 480. É mais sinal que a economia americana está forte. A economia americana é forte, a demanda por mão de obra também forte, e o salário médio do trabalhador americano também em ascensão. Tudo isso aqui é inflacionário, junto com as tarifas de Trump. Por que isso é importante? Isso inibe o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, a cortar juros. E pior, ele fica mais tempo sem cortar os juros, lá na frente ele pode subir, se essas tarifas realmente tiverem essa onda inflacionária nos Estados Unidos. Se isso acontecer, é juros no mundo inteiro subindo, para segurar as moedas em seus países. E aí você tem um problema: juro mais alto, maior dificuldade do mundo crescer. Você tem com maior dificuldade do mundo crescer, você tem menor demanda, aí tudo se transforma. Caso essas tarifas não aconteçam, caso a gente não tenha essa realidade e a gente não sabe o que vai sair da cabeça de Donald Trump, os juros tendem a cair porque a inflação está começando a retroagir nos Estados Unidos. O próprio Federal Reserve projetou 2 cortes esse ano nas taxas de juros, né? Então, é muito intrigante essa pergunta sua. No final do dia, o jogo vai ser jogado com essas tarifas. Porque eu imagino que se nada surpreendesse, né, e nós não teríamos um ganho tão expressivo. Nós teríamos pelo menos uma estabilidade do mercado para ele entender o que viria na sequência. Mas foi rápido, foi muito dinâmico o que aconteceu, considerando que as tarifas foram anunciadas no final da sexta-feira para serem implementadas efetivamente no sábado e valer na terça. Então, quer dizer, o tempo está ajustado. Agora, Enio, a gente está falando de uma alta que se deslocou para a soja também. Imagino que a soja tenha ido na carona do milho, do trigo. Agora, como é que você está analisando a alta da soja especificamente? É uma alta que está relacionada a esses mercados vizinhos ou ela absorve também outras situações, outros cenários para compor esse movimento positivo de mais de 1% de alta em Chicago nessa segunda-feira? Então vamos lá, ela está relacionada assim com os mercados vizinhos. Ao México fazer um acordo com Donald Trump, com os Estados Unidos, isso pode sinalizar um acordo também com o Canadá e os Estados Unidos. O Canadá é muito mais friendly, amigável, é muito mais conectado com os Estados Unidos que o México. Simples assim. Os problemas de fronteira no Canadá são infinitamente menores que no México, né? Na verdade, se você não tem um problema de fronteira, muito pouco dessas drogas estão entrando pelo Canadá, menos de 1%, 2%. Então, quando você olha esse cenário, é plausível a gente acreditar que Trump fez um acordo com o México, ele poderá fazer um acordo com o Canadá. Aí o que isso pesa no mercado de soja? O Canadá é um exportador de óleo de canola para os Estados Unidos. No grão não afeta, mas afeta no óleo. O Canadá não enviando esse óleo de canola, eu tenho mais demanda pela soja norte-americana
para fazer óleo. Esse é um ponto. Segundo, o Canadá é um grande fornecedor de energia para os Estados Unidos, né? É petróleo. Se essa tarifação, se essa relação tensa continuar, animosidade continuar, eu vou privilegiar produção de energia nos Estados Unidos. De novo, o óleo ganha. Então, nós estamos bem nesse momento de jogo de xadrez. Se Trump vai adiantar ou não, se ele vai recuar ou não. O que eu chamo a atenção é a rapidez com que os países sul-americanos ou cederam ou fecharam acordo. Isso pode estimular o Trump a ser mais agressivo. Eu não sei qual vai ser a reação de Trudeau e do Canadá. Importante demais, quem viu as declarações de Trudeau no final de semana, ele conclamando a população canadense a comprar produtos de empresas do Canadá, suportar uma possível alta de preço, ele tentando criar um sentimento de união dos canadenses em protegendo a sua economia, evitando comprar produtos de outras nações. Quando ele fala de outras nações, logicamente ele está falando dos Estados Unidos, né? Então, isso tem isso pode ter muito peso no apoio político a Trudeau, sendo que ele está saindo do governo, desgastado, sem empatia, sem comunicação com o seu público. Agora, com um grande inimigo lá fora, isso pode unir os canadenses, isso pode dar força política a Trudeau, que no final do dia surfaria nessa onda, né? Então o momento é de análise, não é fácil tomar decisões rápidas. Iênio, embora eu ainda queira entender um pouco mais do que mais está motivando a soja agora, nesse momento, portanto, eu imagino que a orientação para os produtores que estão ali fazendo negócio ou precisando avançar com os seus negócios, avançar com as suas estratégias de comercialização, o momento precisa ser um pouco mais de serenidade agora? Muito bom o seu ponto, e aqui a gente vai poder explicar a vantagem de quem trabalha protegido, a vantagem de quem trabalha com hedge, a vantagem de quem protegeu sua colheita. Vamos imaginar dois cenários produtores. Nós temos um produtor que já protegeu 50% de sua safra, 40% de sua safra. Esse produtor, ele vendeu lá atrás. Ele assumiu o risco de vender e o preço subir, ele assumiu o risco de vender e ter uma quebra de safra. Ele assumiu esse risco. O que o mercado deu de volta para ele? Nesse momento, esse produtor pode ter calma, prudência para esperar o que vai acontecer. Se os preços derretem, ele participa ou não do mercado, a decisão é dele. Se os preços sobem, ele participa ou não do mercado, a decisão é dele. Ele se preparou, ele teve um sacrifício lá atrás, ele teve que tomar uma decisão lá atrás para agora ele planejar o que vai fazer. Agora pensa um outro produtor, não vendeu nada, precisa pagar seus débitos em 30 do 4, ele precisa liquidar essa posição em 30 do 4, está muito pouco vendido. E ele tem que tomar a decisão agora. Ele tem um risco de clima na Argentina. Os próximos 15 dias no sul da América do Sul serão chuvas esparsas, baixos acumulados e altas temperaturas. Eu não estou falando aqui em quebra de safra, tá? Não estou falando estou falando em possibilidades. Isso pesou muito no mercado hoje, essas projeções de clima da América do Sul. Esse produtor tem esse risco climático, que já é enorme. Ele vende, o preço sobe, ele não vende, o preço cai. Além disso, ele está com um risco geopolítico que ninguém pode dar uma luz para ele. Ninguém imagina o que vai sair da cabeça do Donald Trump. Ninguém imagina quantos outros países reagirão. Vou te dar um exemplo. Já imaginou se a China toma uma decisão mais agressiva contra os Estados Unidos? Você mexer com o Canadá é uma coisa, você mexer com a Colômbia é uma coisa, você mexer com o México é uma coisa. Vou te dar um dado para só dar a ordem de grandeza do que nós estamos falando. Hoje na ONU, você tem 193 países que têm cadeira na ONU. Desses 193 países, mais de 140 têm a China como seu maior parceiro comercial ou seu segundo maior parceiro comercial. Quando você pega parceiro comercial, eu falo o seguinte: eu vendo e compro da China. Esse volume de dinheiro. 140, a China é o seu maior parceiro comercial. O peso da China no mercado internacional, a influência da China no mercado internacional é desproporcional ao México e à Colômbia, que cederam rapidamente. Também é contra o Canadá. A demanda canadense perto da demanda chinesa é irrisória. Irrisória.
Olha a seriedade. Caso a China tenha decisões mais agressivas contra os Estados Unidos, o preço da soja vai ceder, logicamente. Nós vamos Certo. ter compensações e prêmios de algum lugar do mundo, mas soja séria em Chicago. Imaginemos o contrário. China senta com os Estados Unidos e faz um acordo para beneficiar a compra de commodities norte-americanas. Soja sobe, milho sobe, trigo pode subir, etanol pode subir, eu não sei o acordo que pode sair. E esse produtor que não vendeu, ele está na boca da colheita, ele está colhendo agora, ele está vendo chuvas. Preste atenção nos próximos 10, 12 dias no Mato Grosso. Chuvas no Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja do Brasil. Isso pode trazer consequências de soja avariada e ardida. E ele tem que tomar decisão agora. Ah, não, eu vou esperar. Ele não pode esperar que ele está em processo de colheita e tem conta para pagar. Essa é a diferença maior. Quem trabalhou com proteção, não para acertar preço, protegendo margem, agora ele tem o direito de tomar a decisão. E ele pode escolher tomar a decisão. Quem não se protegeu, quem não cuidou do seu patrimônio, quem não garantiu suas margens, não é acertar preço. Hoje ele é refém do mercado. Mais cedo ou mais tarde ele vai tomar uma decisão e aí ele pode errar bastante. Tá. Agora, Enio, olhando para essa condição climática da América do Sul, quanto isso também continua estimulando os preços na Bolsa de Chicago e limitando o avanço dos negócios do produtor brasileiro? Porque não só isso pode realmente ser um combustível para as cotações, mas quando o produtor se depara com as incertezas todas que ele tem no campo, avançar com um comprometimento de volumes maiores da sua safra acaba sendo também uma decisão bastante difícil, não? Sim, você tem produtores que estão em uma posição muito confortável, né? A soja está chegando agora para colher, você vê altíssimas produtividades saindo do campo e você vê os próximos dias com um clima não tão úmido e chuvoso. Vou te dar um exemplo. Sudoeste goiano, parte de São Paulo, grande parte do Paraná. Logicamente, o Paraná perdeu, o DERAL publicou, né, 900 mil toneladas, é a estimativa de perda agora, né? Então, sim, mas esse produtor está relativamente tranquilo. O produtor do Mato Grosso, quando a gente olha o potencial produtivo do Mato Grosso, na visão da terra agronegócio, este ano, o Mato Grosso pode produzir mais soja. Desculpa, o Mato Grosso pode produzir mais soja que a Argentina. Nós, a Terra Agronegócio, não acreditamos mais na safra da Argentina de 52 milhões de toneladas. Não acreditamos nem nas 50, acreditamos em alguma coisa perto de 48, 47. Já nesse cenário agora. O Mato Grosso tem potencial de colher 50 milhões de toneladas, 49 milhões de toneladas, que seria mais do que a Argentina. Mais do que a Argentina. O problema que eu acredito que nós vamos ter no Mato Grosso, nós vamos ter uma preocupação com soja ardida e avariada nos próximos, já está tendo, e nos próximos dias isso também pode acontecer. Então, depende de onde você está localizado, o mercado está mais favorável a você ou menos favorável a você. Então, tem perfis diferentes. A produtividade geral do Brasil, nós acreditamos em uma safra muito robusta, apesar das perdas no Rio Grande do Sul, apesar das perdas do Mato Grosso do Sul, pouca gente falando, né, algo perto de 1,5 milhão de toneladas nos nossos números, apesar das perdas no estado do Paraná, o nosso número é muito perto de 167 milhões de toneladas de soja, que é uma safra muito robusta. Não é a 170, não é a 172, que algumas casas soltaram, mas é 167, entre 167, entre 165 e 169 milhões de toneladas, é uma safra robusta, né? Muito robusta. Isso pesa. Então depende de onde você está localizado e como você está posicionado, se está bem vendido ou não. Ô Enio, sabe uma situação que também me chama muito a atenção? Essa questão das retenções mais baixas na Argentina. No começo dessa notícia, nós tínhamos ali o primeiro impacto é queda para os preços, principalmente para os derivados, em especial um recorte ainda mais detalhado para o farelo. Eu fui ouvir um analista argentino, ele dizia, olha, Carla, realmente tem uma situação, mas será que isso vai estimular a comercialização, o farmer selling pelo produtor argentino? É muita gente querendo passar ao mesmo tempo por uma porta pequena. Mais do que isso, é um tempo determinado para essas retenções mais baixas. Fora toda a questão
ainda de incerteza que a Argentina ainda carrega economicamente falando, apesar das mudanças favoráveis implementadas pelo Milei. Você também vê esse como mais um fator que traz mais incerteza do que uma vertente certa para esse mercado, Enio? Essa questão das retenções na Argentina? Sim, eu vejo, eu fico preocupado. Você acertou na música, é o farm selling que nos importa. Você sair de 33 para 26,5%, você sair de, estou falando no caso do milho, de 12 para 9,5%, e soja de 33 para 26, você melhorou, mas você não resolveu. Ainda assim, é um imposto muito pesado, né? Vai depender muito de como o câmbio vai atuar na Argentina, né? Alô? O Enio, pode continuar. Alô? O Ah, Enio, desculpa. à É que, vontade. não, é que toda hora chega uma ligação aqui, o pessoal tá tenso Também, hoje. né? Mas vamos lá. Hoje é dia, né, Enio? Hoje é dia. Hoje é o dia. Então, aonde eu quero chegar, né? Nós estamos num momento que o mercado foi muito. Como a safra estava vindo muito boa, muitas casas projetando um número muito acima de 170 milhões de toneladas, casas respeitabilíssimas, que a gente respeita muito, gente muito profissional, projetando números bem acima de 170 milhões de toneladas. Você não tinha. A Argentina, a chuva ia chegar a qualquer momento. Quando saiu a notícia das retenções, o mercado reagiu rapidamente, com uma visão negativa. Eu lembro, senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, prestem atenção. O capital, o dinheiro, é o ser mais covarde do mundo. Ele atira primeiro e pergunta depois. Quando ele viu a notícia, ele corre. Agora ele avalia a potencialidade da notícia, ele começa a voltar. Mesma coisa das retenções. Então é bem natural que esse momento esteja ocorrendo, né? Dessa incerteza, dessa insegurança dos produtores. Aí eu volto lá atrás, no nosso início, do nosso bate-papo, mostrando o seguinte: o quão importante é você está protegido no momento como agora, na boca da safra. Aí você tem a flexibilidade de tomar suas posições. Você pode avançar nas vendas ou não. Então, essa insegurança que nós estamos tendo aqui, o produtor norte-americano também está pensando nisso. Ele vai vender milho ou não? O produtor argentino vai vender soja ou não? Se o produtor, se o produtor brasileiro está inseguro com as ações, o produtor norte-americano também está inseguro com as ações. E o produtor argentino também está inseguro com as ações. O que eu quero dizer? As vendas do campo, esse farm selling agora estão paralisadas. Desde sexta-feira estão paralisadas. Certo. O volume ofertado, negociado efetivamente do campo, está muito parado. Por quê? Devido a essa incerteza que o mercado está trazendo. Certo. Enio, como é que então nós começamos a semana para os nossos negócios aqui no Brasil? Foi uma segunda-feira de negócios mais travados ou o produtor quis aproveitar esse rally em Chicago e um rally que até quero entender de ti também se foi compensado, ou se foi compensado não, mas se esse rally compensou parte dessa baixa do dólar hoje voltando a se aproximar de 5,80 a moeda americana? Muito bom o seu ponto. Chicago, no começo, no início das operações, caiu. Os compradores, de olho nas taxações, se recuaram um pouco. E o câmbio também caiu. Isso naturalmente limitou muitas ofertas. Quando você olha no milho, isso não aconteceu. Mercado de milho hoje físico no Brasil, não Chicago, físico no Brasil, forte. Os demandadores tentando buscar o produto na mão das origens. Só que as origens agora, principalmente as origens do Cerrado brasileiro, MS, Goiás, Mato Grosso, elas estão focadas em retirar a soja do campo, plantar o milho de segunda safra. Nós já temos um atraso, essas chuvas estão atrasando o plantio no Mato Grosso. Isso tira a atenção dos produtores das origens na comercialização do cereal. Então, Chicago teve um comportamento, mas o mercado físico aqui do Brasil, muita procura não, uma boa procura pelo milho brasileiro físico, mas na soja, pouco interesse dos produtores, muito distante da ponta de venda. Isso quer dizer o que quando a gente pensa no total da nossa comercialização e o quanto a gente ainda precisa vender, Enio? Quanto disso está comprometendo a margem de rentabilidade do produtor? Nós, da Terra Agronegócio, acreditamos que 45% da safra de soja já foi colhida. Fizemos esse levantamento recente, já foi colhida, não, desculpa. Já foi redeada, já foi protegida de alguma maneira, ou vendida
ou feito contratos de venda futura, ou feito contrato em Chicago. 45% já foi comercializado. O final de dezembro e o começo de janeiro, onde nós tivemos uma valorização da moeda norte-americana, um dólar valia R$ 6,20, R$ 6,30, R$ 6,15, naquele momento estimularam muitas negociações, né? Isso adiantou o farm selling. Agora, falta ainda 55% da soja a ser comercializada. Haja logística para tudo isso, hein, Enio Fernandes? E aí, de novo, eu volto sempre para a gente pensar estrategicamente, não pensar em preço. Preste bastante atenção nesses dados, porque isso influi na sua tomada de decisão. 65% de toda a soja brasileira ela é comercializada no primeiro semestre. 65%. Então, quando eu vou fazer meu planejamento financeiro, eu tenho que tomar cuidado de não ser obrigado a vender agora. Isso serve de sinalização para os produtores. Você não é obrigado a comprar um insumo para pagar em 30 do 3, 30 do 4. Seria interessante os produtores pedirem um maior prazo para pagamento desses produtos. Em vez de pagar 30 do 4, pagar 30 do 5, 30 do 6 ou até 30 do 7, a depender da região que ele está e do qual é a relação dele com o seu fornecedor, Sim. para ele sair dessa janela de concentração de oferta. Quando eu tenho essa concentração de oferta, eu tenho muita oferta, prêmios, na maioria das vezes, negativos. Eu tenho uma oferta menor de caminhão, que eu estou colhendo e movimentando. Isso faz o frete crescer. Então, quando eu olho os componentes que formam preço da soja, eu tenho Chicago, mais ou menos prêmio, que nessa época do ano, em teoria, ele está mais pressionado para baixo, porque eu tenho muita oferta, vezes o dólar, que nessa época do ano, se 65% da soja brasileira é comercializada agora, eu tenho um fluxo cambial para cá para comprar esse produto. Então, eu tenho uma pressão aqui na moeda norte-americana. E ainda, depois dessa conta, eu tenho um frete do porto para as origens, essa diferença de base, que também vai estar com os fretes inflados. Então, o produtor deveria criar alternativas, modelos, para ele sair da venda no mês de abril, evitar comercializar isso no mês de abril. Isso na grande maioria das vezes. Quando quebrar a safra, quando a gente vê um problema climático, é diferente, mas em condições normais, temperatura e pressão, ele deveria tomar cuidado com esses momentos. Bom, vamos ficar de olho. Enio, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa segunda-feira. A gente ainda vai estar muito junto nesses próximos dias. Muita coisa tem para acontecer. Tem a safra americana pintando aí no radar também no mercado, né, Enio? Não podemos tirar esse assunto da pauta, né? Não, não pode. A tendência inicial é de maior plantio de milho, menor plantio de soja, e isso pesa quando chegar março, que o produtor norte-americano está decidindo, final de fevereiro, saem os primeiros números, isso vai impactar o mercado. Vamos acompanhar. Então, te agradeço mais uma vez, te desejo uma ótima semana e, claro, né, juntos estamos aqui. A Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para você, meu amigo. Já te espero para a próxima. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau, um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Enio. Boa semana para você, meu amigo. Até mais. Bom, senhoras e senhores, dia tenso para o mercado, mas veja o que disse o Enio. Ainda muito mais da gente precisar entender o que vem pela frente do que efetivamente cravar. O mercado vai por esse caminho. Hoje foi dia de entender as tarifações e o México falou, não, vamos negociar. O Trump falou, tá bom, um mês de negociação, as negociações continuam e vamos entender o que acontece em março. O milho reagiu imediatamente, foi levando os seus mercados vizinhos na carona. Vamos ver como é que ficaram esses preços no fechamento dessa segunda-feira, 3 de fevereiro, números na tela para você acompanhar. Março, $10,56 por bushel na soja, 14,5 pontos de alta. O maio, $10,70, referência importante para a comercialização da nossa safra, 13 pontos de ganho. O julho, $10,85, 13 pontos de alta. O agosto, $10,80 por bushel, 12 pontos, mais 75 de ganho. Preços do milho agora. Milho fecha o março com $4,88, 6 pontos de alta. O maio, $4,99, 6 pontos mais 25 de ganho. O julho,
com 5 dólares e 2, 6 pontos de alta. O setembro, 4 dólares e 65, 5 pontos, mais 25 de ganho. Vamos checar também o trigo para fechar esse boletim. Março, 5 dólares e 66 centos por bushel, 7 pontos, mais 25 de alta. O maio subindo 5 pontos e 75, vai a 5 dólares e 78 centos por bushel. Maio, 5 dólares e 89, 5 pontos de alta. E o setembro, 6 dólares e 3, 5 pontos, mais 25. Considerando, inclusive, que no trigo há fundamentos bastante positivos, vale a pena a revisita à entrevista da Júlia Zenidin, que trouxe essa análise completa sobre o mercado de trigo, fundamentos bastante fortes para manter esses preços pelo menos sustentado nas próximas semanas. Atenção, porque o trigo está num momento bastante importante, tanto aqui no Brasil quanto no comércio global. Bom, a gente fica por aqui, concluindo este boletim, concluindo a nossa, ou parte da nossa programação da TV Notícias Agrícolas. Na sequência tem Alexander Horta e mais detalhes dos mercados no fechamento de mercado completo para você fechar bem a sua segunda-feira. E na sequência ainda tem Conexão Campo Cidade. Hoje é dia de informação de altíssima qualidade, também com esse timaço que lidera o Conexão às 5h30 na sua tela. Não deixe de acompanhar ao vivo. A gente volta a se encontrar amanhã no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Bom descanso para você, até mais.